agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e os céus. Grande é o Senhor e bendito de louvor na cidade do nosso Deus, o santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória.
Essa música que nós vamos tocar agora se chama Da Vida ao Melhor. Ela tem uma pequena divisão de vozes. Então, as mulheres vão cantar primeiro, depois os homens, e depois vamos cantar todos juntos. As mulheres. Os homens comigo. Nós reconhecemos, Deus, que Tu és o melhor da vida, Pai. Tu és o Cordeiro Santo que se entregou por nós, Pai. Tu és o maior tesouro que nós podemos encontrar nessa vida, Pai. Nós carecemos, Deus, porque em Ti nós encontramos vida, Pai. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida através do Seu precioso sangue, Pai. Muito obrigado, Deus, porque o Teu corpo, Pai, traspassado naquela cruz, ele é verdadeiro alimento, Pai, para nossas almas, Pai. Nós somos fortificados pelo corpo, Pai, de Jesus. E somos lavados, Deus. Somos lavados de todo pecado pelo Seu precioso sangue, Pai. Obrigado, Deus, porque hoje nós podemos viver em novidade de vida através do Teu sacrifício. E assim nós pedimos, Deus, possamos entregar nossas vidas por completo a Ti. Possamos reconhecer a Tua grandeza, reconhecer que somos dependentes de Ti, Pai. Porque nem o ar que nós respiramos pertence a nós, mas vem de Ti. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. A gratidão é uma palavra que define o caráter de um filho de Deus. Agradecer nos humaniza, agradecer faz com que nós abramos o nosso coração para recebermos
as dádivas do nosso Criador. Muitas vezes a gente tem dificuldade de receber, porque receber significa enaltecer os favores, a benfeitoria, o coração dadivoso de outro, e não a mérito em receber. A gente abre mãos vazias e simplesmente recebe. E o nome disso é graça. E Deus, ele tem nos sustentado com a sua maravilhosa graça. E é por isso que num momento como esse, a gente pode, numa atitude de retribuição somente, apresentar ao Senhor os nossos dízimos e nossas ofertas. A Bíblia fala de regularidade. A Bíblia fala da provisão para um momento como esse, no ofertório. Das pessoas da igreja se organizar, de haver uma disciplina pessoal para nós sermos deliberativos e decididos nesse propósito de ofertar, tirando uma parte do nosso sustento, do nosso salário, que a Bíblia trata dentro do princípio da proporcionalidade. No Antigo Testamento era 10%, e o Novo Testamento sustenta o princípio da proporcionalidade. Cada um recebe um valor, cada um tem uma quantia, um montante, mas o princípio da proporcionalidade iguala a todos na igreja, porque não há mais e não há menos quando nós somos proporcionais àquilo que nós recebemos. Regularidade, todo mês, porque todos os meses vem contas, vem despesas, por isso a gente não faz uma oferta anual, mas regular. Proporcionalidade e alegria. A Bíblia fala que Deus ama quem dá com alegria. Às vezes, o ato de dar, ele pode não ser feito com alegria, porque nós somos viciados na arte de receber. Mas quando nós ofertamos e damos, nós estamos renunciando à nossa própria vontade, nós estamos obedecendo a Deus, nós estamos dizendo, como Jesus ensinou, que dar é melhor do que receber. Parece que não é, mas o dar envolve algo que receber não envolve. Receber envolve gratidão, mas receber não envolve generosidade. A gente recebe com gratidão, mas quando a gente dá com generosidade. Nesse momento acontecem as duas coisas. Nós recebemos de Deus, somos gratos. Nós ofertamos, nós somos generosos. Por isso, esse momento é um momento de culto. Não é um parêntese. Gente, agora vamos parar o culto e vamos ofertar. Não. Porque esse momento fala de quem nós somos. Esse momento fala de generosidade. Porque só oferta quem é grato por que recebeu e quem é generoso em partilhar o que recebeu. Que Deus, ele trate do nosso coração. Que Deus trate da gratidão do nosso coração e da generosidade do nosso coração. Nós vamos orar nesse momento de ofertório, já agradecendo a provisão divina, mas também nós vamos orar especificamente para nós sermos gratos e sermos generosos. Quando nós somos gratos e generosos, as nossas relações interpessoais melhoram. Quando nós somos gratos e generosos, nós somos mais felizes, mais humanos. Quando nós somos gratos e generosos, nós estamos imitando o caráter de Jesus. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos porque recebemos de graça. Nós somos gratos porque a maior oferta e dádiva é oferecida no Calvário por nós, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Senhor não poupou ao seu próprio Filho Jesus, antes o entregou por nós. O Senhor não ofereceu um cordeiro, um anjo. O Senhor ofereceu a si mesmo, a segunda pessoa da Trindade, para nos satisfazer na cruz, por meio da sua morte expiatória, a sua morte que repara a dívida do pecado, a sua morte que nos substitui, que assume o nosso lugar de pecado, iniquidade, enfermidade, porque
Deus fez cair sobre Jesus o pecado de todos nós. Que dádiva maravilhosa, porque alguém poderia até se animar a morrer por um justo, mas quem se animaria a morrer por injustos e pecadores? O Senhor teve esse ânimo, teve essa coragem de morrer por pecadores como nós, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pela vida que é um dom, porque se o Senhor não poupou a Jesus, o Senhor nos dará, juntamente com Cristo, todas as coisas. E nós te agradecemos, Senhor Deus, a comida, te agradecemos, Senhor Deus, pela água que mitiga a nossa sede, te louvamos, Senhor Deus, pelas roupas que nos cobrem, por termos um teto, pelos amigos, a saúde, a paciência e perseverança na prova que vem de Ti, a esperança que faz vencermos o cinismo e o desespero. Senhor, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela porta do emprego, pela porta aberta, pelo talento e dom que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor Deus, porque podemos exercitar diante de Ti a nossa vocação. Senhor, são tantas bênçãos, são tantos amigos, tantos irmãos, Senhor Deus, tanta dádiva, tanto cuidado, gentileza, amor, fidelidade, preservação, livramento do Senhor para conosco. Senhor, nós queremos ser gratos, mas além de gratos, nós queremos ser generosos, Senhor Deus. Generosos, Senhor Deus, com os nossos filhos, com nossos cônjuges, Senhor Deus. Generosos na vocação, no trabalho, com os nossos dons, talentos, com o nosso tempo, Senhor. Generosos, Senhor Deus, no ofertório, nos recursos financeiros, na mordomia, Senhor. Pai amado, dá-nos um coração capaz, não simplesmente de receber, mas também de ofertar e dar, sabendo que dar é melhor do que receber. Sustenta-nos, Senhor. Sustenta-nos com caráter, o caráter da gratidão de quem recebe e da generosidade de quem oferta e dá. Ajuda-nos a dar regularmente, com proporcionalidade e com alegria. Em nome de Cristo Jesus, sustenta a tua igreja, em nome de Jesus. Sustenta cada casa, em nome de Jesus. Amém. Deus,
Obrigado, gente. Gostaria de chamar as crianças para virem aqui. Nós iremos orar por elas. Em seguida, peço que as projeções dos avisos sejam colocadas. Crianças, professores, vamos orar por nossas crianças. E tem gente que faz aniversário hoje, que eu estou sabendo. Ia fazer a ceia, esqueci. Vou fazer depois. Vamos orar pelas nossas crianças. Hoje é aniversário da Maria Luísa, 4 de maio. E eu sei porque eu e o presbítero André temos uma filha que faz aniversário dia 4 de maio, né? A Júlia também, daqui a pouquinho está chegando, nós estamos com visitas. Mas gratidão pela vida dessa família, pela vida da Maria Luísa, que ontem curtiu muito, né, Maria Luísa? Seu aniversário, né? Vamos orar. Nosso Deus, nosso bendito Pai, obrigado por nossas crianças, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela vida, pela alegria, pela pureza que elas trazem à nossa igreja, Senhor Deus. Aprendemos com elas porque delas é o reino dos céus. Senhor amado, que o Evangelho entre fundo e profundo no coração fofo e fértil delas, Senhor Deus. E frutifique, Senhor Deus, para transformar a vida, o caráter, a geração. Senhor amado, muito obrigado. E obrigado, Deus, pela vida da Maria Luísa, que hoje, Deus, completa mais um ano de vida, Senhor Deus. Que ela continue andando nos caminhos do Senhor. Que ela tenha alegria, felicidade, paz no coração, esperança. Que o Senhor abençoe o seu presente e o seu futuro, Deus. Providenciando, Senhor Deus, o suprimento todos os dias para a sua vida emocional, espiritual, Senhor Deus, para as futuras escolhas que envolverão, Senhor, a profissão, que o Senhor possa costurar a partir desse momento toda a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou precisar do púlpito aqui. E hoje eu vou precisar também, gente, de um copinho d'água, que a garganta está dando um probleminha, está falhando em alguns momentos. A gente fará a ceia na sequência da mensagem. Queridos irmãos e irmãs, gostaria de dar alguns avisos antes. O culto infantil é de praxe. Todo domingo nós temos o culto infantil na nossa igreja, mas é importante reforçar a importância desse ministério para vocês se comprometerem também em trazer crianças para a nossa igreja. Nós temos mais alguns avisos. Vocês estão vendo aqui as roupas que estão ao lado, cobertas, porque elas estão aguardando vocês semana que vem. Hoje ainda não vale inspecionar, não vale separar uma roupa, é para provocá-las. Semana que vem, dia 10 de maio, a partir de 10 horas da manhã, nós estaremos aqui na igreja para o nosso segundo bazar. E esse ano é bazar com feijoada, certo? É bazar com feijoada. Os ingressos vão ser vendidos hoje, já? Me auxiliem. Hoje, já. Eu estava esperando o aviso de vocês, eu acho que eu não recebi, mas me ajudem aqui. A gente tem como intenção provisionar recursos para a igreja por meio do bazar e do churrasco não, da feijoada, como foi no ano passado. E foi uma bênção para a igreja, isso equilibrou nossas contas, isso nos ajudou com a obra, a não dependermos simplesmente dos recursos do custo fixo,
E a nossa intenção, deixa eu ver se eu entendo essa tabela aqui. Oi? Tá. E a nossa intenção aqui é levantarmos esses recursos por meio de doações, a fim de que todos os recursos arrecadados no bazar sejam realmente para os objetivos que a igreja tem a partir dos próximos meses. Então, nós pedimos, se for possível, além dos nossos dízimos e ofertas, a contribuição de um valor direto na conta da igreja com a identificação de 70 centavos, correto? Com a identificação de 70 centavos. Nós temos que comprar costelinha, couve, laranja, calabresa, orelha, tudo isso para o nosso churrasco. Vai ser um churrasco... Vai ser uma feijoada. Vai ser uma feijoada magra, tá? A orelha só para dar o sabor, né? Depois vai tirar a orelha, né? Por favor. Tá? Não quero orelha, não. Mas a gente tem um valor estimado de R$ 1.058, é isso? De R$ 1.058 que nós precisamos para custear a feijoada. E se você puder fazer a oferta no valor que você assim o desejar, faça a identificação de 70 centavos para que isso facilite a gestão da igreja, tá bom? Esses são os avisos, temos mais alguns avisos a dar pela frente, mas esses são os avisos imediatos. Semana que vem, tá? Nós temos o Confé. O Confé de semana que vem é no Dia das Mães, então será o Confé, edição especial Dia das Mães. Traga a sua mãe para a igreja. Vamos celebrar um café da manhã delicioso, maravilhoso, em torno da mesa da comunhão com nossas mães. Nós temos muita gratidão a elas, muito a aprender com elas, muito aprendemos e temos muito ainda a aprender com nossas mães. E domingo que vem, a parte da série de Abraão que nos caberá semana que vem coincide com o Dia das Mães, porque nós iremos falar da transformação do nome de Sarai em Sara. E Sarai, Sara, são representações de maternidade, especialmente Sara, porque ela é mãe do povo de Deus. Abraão é pai e Sara é mãe. Então, semana que vem nós falaremos sobre a maternidade a partir da nossa referência de fé, a progenitora do povo de Deus, Sara. Então, eu aguardo a igreja domingo que vem, no Dia das Mães. Depois sai, volte para casa, celebre com a sua mãe, mas convide a sua mãe para estar aqui na semana que vem. Esses são os avisos. Muito obrigado, Gabi. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 15. Ou melhor, Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17. Amém? Todos acharam? Diz assim a Bíblia, palavra revelada do nosso Deus. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações.
farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã, como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês, e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem deve ser circuncidado, o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio, deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Senhor, fala conosco, ilumina-nos nesse texto maravilhoso e rico da Tua Palavra. Fala com quem prega, fala com quem ouve. Fala, Senhor Deus, nossa linguagem. Ajuda-nos, Deus, a entender. Ajuda-nos a obedecer, a responder. Ajuda-nos, Senhor, para que a Palavra de Deus se aproprie da nossa imaginação, dos nossos afetos, da nossa vontade e da nossa decisão. Em nome de Jesus. Amém. Finalmente, Abrão vai virar Abraão. E aí eu não vou precisar, durante a mensagem, ficar alternando, como disse Isabel, entre eles. Será mais fácil. Agora, nós iremos lidar com Abraão. Mas Deus também haverá de lidar agora com um novo nome, Abraão. Nós temos seguido os passos do progenitor da fé, o pai da fé, como diz o Novo Testamento, nas palavras que Abraão é o pai de todos aqueles que creem. Nós começamos essa trajetória com Abraão quando ele tinha 75 anos de idade. E ele é chamado por Deus e sai da Mesopotâmia, uma região chamada de Crescente Fértil, que corresponde também a um lugar onde está a Babilônia e o Irã. O pai, portanto, da fé vem da Babilônia, ou das proximidades daquela região. E quando ele é chamado para ser o pai da fé, ele não tem a fé monoteísta em um Deus único, porque ele está num ambiente de adoração a muitos deuses. Ele não tem o nome de Abraão, ele se chama Abrão, e ele não tem a circuncisão ainda. E durante os seus dias, Abraão, ele não é o proprietário de nenhuma porção da terra de Canaã, exceto a sepultura na qual ele enterra a sua esposa Sarai, que se chamará Sara. Vejam só, até esse presente momento, Abraão é Abrão. Até esse presente momento não há circuncisão. Até esse presente momento não há descendência nenhuma. Não há nem filho. Curiosamente, ainda sem filho, ele já é o que Deus o vê. E ele é chamado de pai, mesmo não sendo efetivamente pai. Porque nós somos não simplesmente aquilo que no momento se vê, mas nós somos, à vista de Deus, aquilo que ele projeta potencialmente
a partir de nós, o que nós seremos. Então, Abrão, ele é pai com o nome de pai exaltado, Abrão, que será pai de muitas nações, Abraão. Ele é pela fé o pai de Israel, pai de muitas nações, embora ele não tenha filho nenhum. Ele é aquele a quem se promete a terra, embora ele seja um forasteiro e peregrino na terra. Lembrem-se que a posse da terra, ela vem mais de 400 anos depois, sob o comando do sucessor de Moisés, Josué. Portanto, este a quem é prometida a terra, ele não tem terra, senão uma estreita faixa para a sepultura. Ele mora numa terra habitada pelos cananeus. Então ele escolhe os lugares teoricamente menos privilegiados, já que naquela terra desértica se procurava pastos e lugares com água. E ele vai se marginalizando e se escanteando naquela própria terra, encontrando algum estreito no qual ele possa habitar, mas na condição de um transeunte, de um estrangeiro, de um peregrino naquela terra. Isso tudo fala muito da fé, porque Abrão, ele é um peregrino forasteiro como nós, ele vive de passagem. Abrão, ele já é visto por Deus, não sob a ótica do que ele simplesmente era naquele momento, mas sob a ótica do que ele seria, porque Deus, ele vê o fim desde o início. E Deus, ele faz isso com a gente. Deus nos considera não pela ótica simplesmente do que nós somos, mas o potencial da graça de Deus de nos tornar quem Ele quer que nós sejamos. Dito isso, nós agora, entre páginas que nós folheamos, nós estamos num momento histórico no qual 25 anos se passaram desde o chamado de Abrão. Às vezes, lendo as Escrituras, nós temos a impressão de que passa pouco tempo, mas entre uma página e outra da Bíblia, muito tempo se passa. Em Gênesis 12, nós temos Abraão com 75 anos. No capítulo anterior, que nós lemos semana passada, o capítulo 16, nós temos Abraão sendo pai de Ismael com 86 anos de idade. E nós viramos uma página, dependendo da Bíblia, na minha nem vira a página, nós temos agora mais 14 anos subsequentes e Abraão com 99 anos de idade. E com 99 anos de idade, Abrão ainda não tem Isaque, e Abrão ainda não tem a circuncisão, e ainda não tem um novo nome, até esse presente momento. Como nós lemos a história em retrospecto, nós conhecemos o fim desde o início, isso nos dá liberdade para intercambiar os nomes e falar Abrão, Abraão, porque nós sabemos já quem ele será. Mas o próprio Abrão, ele vivia em tempo real, e não no nosso tempo. Ele não sabia da circuncisão, sabia? Ele não sabia que o seu nome seria mudado. E quando nós lemos a Bíblia, nós temos que fazer o esforço na interpretação de pensar pela referência do que a pessoa que recebe a revelação de Deus pensa. Por exemplo, Jó não sabia o final do livro de Jó. Jó não leu o livro de Jó. Aí é fácil para a gente se sente consolado. E sabe como a gente leu o livro de Jó? Deus permitiu o sofrimento de Jó, mas no final ele disse: antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nossa, a gente simplifica muito o sofrimento de Jó, porque Jó não sabia disso. Jó não leu a história. Ele não sabia nem o que a gente sabia, que Satanás pediu permissão a Deus. Ele não sabia. Então o sofrimento dele é muito intenso, muito maior. Abrão também. Ele sofre pela demora, pela espera.
desde a promessa até o cumprimento, ou a inauguração do cumprimento, são 25 anos. E tratando-se da promessa de ter filho, a cada ano que se passa, as possibilidades diminuem. O relógio biológico conta um tempo contrário ao tempo da nossa esperança. O relógio biológico não está sincronizado com a esperança. Por isso a Bíblia diz que Abraão esperou contra a esperança. E aí então houve aquela tentativa gambiarra de ter filho com a escrava, sugerido pela própria Sarai. E isso acontece, e vem Ismael, e Deus promete bênçãos especiais a Ismael, mas não promete uma aliança perpétua. A aliança perpétua está aqui. A aliança perpétua é com Isaac. A ideia é a seguinte, lendo pelo Novo Testamento, a chuva cai sobre justos e injustos. Existe uma bênção democratizada de Deus sobre toda a criação. Ou seja, Ismael vai ser abençoado, e ele foi abençoado. A chuva cai sobre a horta de Ismael, e a chuva cai sobre a horta de Isaac. Ismael tem bênçãos, mas ele não tem aliança perpétua. A aliança da graça, como não cristãos, tem bênçãos, tem chuvas, tem sóis, tem primaveras, mas não tem necessariamente a bênção do favorecimento de Deus e da aliança. Esse texto que nós estamos lendo agora fala de revelação, fala de promessa e fala do selo da aliança. Deus sela a aliança. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte: Deus é um Deus que se revela. Versículo 1. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: para quê? Deus apareceu a ele. Deus é um Deus que não se esconde. Ele é um Deus que se revela, que se torna conhecido. E a pressuposição bíblica é que ninguém poderia conhecer a Deus suficientemente para ser salvo e ter uma relação com Ele, se não houvesse uma autorrevelação dele a nós. É necessário que Ele diga a nós quem Ele é. Porque se porventura Ele não disser quem Ele é, não revelar seus adjetivos, qualidades, atributos, obras e propósito de redenção, nós ficamos na escuridão. Mas aí você pode perguntar, mas há pessoas, civilizações, tribos, indígenas, que têm alguma intuição e noção da existência de Deus, e até mesmo uma sensibilidade moral para definir o que é certo e errado, sem a revelação das Escrituras. Sim. Mas o nome disso é revelação geral, ou revelação natural. Porque pela natureza é possível ter alguma intuição, alguma premonição de que existe uma divindade transcendente, com poder e com sabedoria. Porque o efeito mostra a presença de uma causa. Ou seja, o sol é o efeito e mostra a presença de uma causa. Se existe um sol, possivelmente há alguém por detrás do sol, da lua, das estrelas, um criador. Isso leva várias civilizações a terem os seus mitos criacionais. Os babilônios tinham seus mitos criacionais, deuses que se digladiavam entre si e lutavam entre os céus e a terra, ou entre a terra e o mar. O mar era mau, era ruim, era o lugar do monstro marinho, e a terra era um lugar mais pacificado e ordenado, e os deuses brigavam entre si.
e tribos indígenas e os povos têm os seus mitos de criação. E adoram quadrúpedes, répteis, objetos da natureza. Tem uma referência de que existe uma alma, por exemplo, na natureza. Mas o interessante é que esse tipo de revelação geral, embora cause no ser humano uma premonição de Deus, não leva à adoração ao Deus verdadeiro. Deu para entender? Essa noção geral, ela é externa. Os céus proclamam a glória de Deus. Ou seja, há uma proclamação, um discurso sem palavras, que diz: existe beleza no mundo, existe ordem no mundo, logo há uma causa por detrás de tudo. Existe também um testemunho interno da presença de Deus que se chama consciência. Todos os povos, tribos indígenas remotas, por exemplo, consideram a mentira e consideram o roubo ou o assassinato um crime. Por quê? Porque existe uma sensibilidade interna que testemunha contra a nossa própria consciência quando nós erramos. Também é a verdade de que há um ser moral, um ser santo. Tudo isso torna o homem indesculpável diante de Deus. Ninguém pode dizer: eu não conheço a Deus, não tenho nenhuma premonição sobre Deus. Então, quando a pessoa se curva diante de uma imagem e de um ídolo, ela pode ser condenada por isso. Essa revelação geral, por causa do pecado, ela nublou, ou melhor, por causa do pecado, os nossos olhos foram nublados, foram vendados, e a gente não consegue adorar ao Deus verdadeiro só com a revelação geral. Nós precisamos de uma revelação especial, uma revelação na qual Deus fale diretamente a nós quem Ele realmente é. Quando Abraão estava na Mesopotâmia, ele não tinha essa revelação especial, que hoje é a Bíblia. Mas a Bíblia vai passando por oralidade, por experiências, revelações, profecias, encontros pessoais, até na sucessão do tempo ela ser escrita e registrada. Mas Deus vai se revelando. E Abraão, ainda Abraão, ele vê uma aparição divina. Vejam que não se trata de uma busca religiosa, de uma investigação da divindade. Não é ciência da religião, não é filosofia, porque a filosofia especula, a ciência ela prova a partir de uma observação empírica, ela leva para o laboratório, para o tubo de ensaio, ela coloca sob lentes microscópicas e faz investigação e vai catalogar. O que acontece não é que Abrão, ele olha para Deus de cima para baixo, com as suas lentes curiosas e microscópicas. A questão é que Deus olha com a sua lente a Abrão, que Deus aparece a Abrão. E vejam que relação interessante entre o capítulo 17 e 16. No capítulo 16, Agar, ela diz: eu olhei para aquele que me vê. E ela chama aquele poço de poço do vivente que me vê. Aqui o verbo para apareceu-lhe é da mesma raiz. Mas é como se fosse a seguinte comparação. No capítulo 16, o olho vê Agar. E agora, no capítulo 17, Deus se mostra para ser visto. O olho de Deus vê, mas agora Deus está se mostrando para ser visto. A palavra apareceu-lhe implica uma visibilidade. Por isso que os teólogos vão dizer que esse texto é uma teofania, é uma aparição corpórea de Deus. Deus aparece numa forma literalmente visível a Abrão. Claro que uma forma visível, temporária e não definitiva, como Jesus de Nazaré, que morre, ressuscita e vai com o mesmo corpo para o céu.
mas Deus se permite ser visto. Apareceu-lhe, fala muito sobre a nossa fé. Porque a nossa fé, ela não fala da busca humana de Deus, mas ela fala primariamente da busca de Deus pelo ser humano. E como consequência da busca de Deus pelo ser humano, nós, na responsividade, na reação, nós o buscamos. Mas quando a nossa busca começa, é porque nós soubemos, pela proclamação da revelação e da Bíblia, que havia um Deus para ser buscado. Porque nós nem o buscaríamos se nós não soubéssemos da existência de um Deus santo para ser buscado. A revelação geral, ela causa só a premonição, a intuição da existência de Deus. Mas não fala da obra redentiva, não fala de profecias, não fala de promessas e muito menos da encarnação de Jesus e do Deus que amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Não apresenta com clareza o plano de Deus. Então, pela revelação geral, nós sabemos, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Pronto, sabemos que Ele é Criador. Mas não sabemos que Ele é Redentor. Não sabemos que existe uma solução para o mundo. Metaforicamente, eu posso dizer o seguinte: Deus escreveu 2 livros. Um sem palavras, a revelação da natureza, e outro livro com palavras, que é as Sagradas Escrituras. Deus se permite ser conhecido. O apareceu lhe fala muito da nossa fé, porque a aparição de Deus mostra que Deus se revela, mostra que Deus se importa e que Deus quer uma relação íntima com a gente e que Deus é o Deus que intervém. Deus se revela, não se permite ficar na escuridão e nas penumbras. Ele diz quem Ele é. E se Ele diz quem Ele é, nós devemos responder a quem Ele é. Não devemos responder com as nossas intuições divinas. Deus é matéria, Deus é energia, Deus é natureza. Tudo é Deus. Se Ele disse quem é, nós temos que crer nele como Ele é. É um desrespeito nas relações interpessoais eu ignorar o que a pessoa diz que é. A pessoa diz que é uma coisa e eu a trato como se ela fosse outra pessoa. Eu dou um outro nome. Imaginem dizer que o Moisés é vascaíno e gosta de bife de fígado. Eu como tudo, menos bife de fígado. Não está me descrevendo. Nem orelha. Nem orelha, nariz, unha de feijoada. Mas pode colocar para dar um saborzinho que eu gosto. Bem, é desrespeitoso nas relações interpessoais a gente tratar a pessoa com um nome e com adjetivos e qualidades que ela não é e produzindo uma narrativa que não corresponde a ela. Isso é desinformação, isso é difamação. Agora, elevem isso ao infinito e pensem em nós tratarmos Deus a partir do que nós achamos dele, das nossas premonições, e não a partir de quem ele é. A Bíblia não deixa espaço para a possibilidade de que todos os caminhos levam a Deus. A Bíblia não deixa espaço para dizer que alguém vai apalpar a trompa do elefante e dizer é cobra. Outro vai apalpar a trompa do elefante e vai dizer é coluna. E assim vão dando várias interpretações da trompa do elefante, mas nenhuma delas corresponde, porque é trompa do elefante, não é cobra, não é coluna ou qualquer outra coisa da suposição de quem tateia. Deus é quem ele diz que é. E ele fala a Abrão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai. E o livro de Gênesis começa dizendo que Deus criou o mundo do nada. Ex nihilo, criação do nada. A matéria-prima de Deus para criar o mundo não é o barro, não é a argila, não é a matéria. Deus cria matéria e energia antes que a matéria e a energia existam.
Ele chama a existência, ele nomeia, ele diz haja luz, ele faz, ele opera, e pela sua palavra tudo é feito e tudo é mantido. Por quê? Porque ele é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus em quem nós cremos. Então não é uma guerra entre deuses. Os deuses não são seres humanos inflamados e apaixonados como os deuses gregos. Deus não é matéria e energia. Deus não é tudo. Deus, ele se distingue da sua criação como uma pessoa viva e ativa, e ele diz: eu sou todo-poderoso. E compreendendo que ele é todo-poderoso, a gente compreende a história de Abraão. A gente compreende que Deus fez de Sarai, Sara, da estéril mãe de filhos, do casal de idosos, progenitores de uma nação. A gente compreende porque o Mar Vermelho se abriu, porque o sol se deteve, porque Cristo morreu, mas ressuscitou, porque Deus é todo-poderoso. Vejam, ele não é poderoso, ele é todo-poderoso. Ele é onipotente. E esse Deus onipotente, ele tem uma expectativa em relação a nós, no sentido de ser um Deus que ordena e que espera a nossa obediência. E o texto diz: ande na minha presença e seja perfeito. Calma aí, perfeito. A gente se assustou agora, né? Perfeito. Lembre-se que a Bíblia é um livro traduzido. Em tradução, a gente encontra palavras na outra língua mais próximas do original, mas em alguns momentos há variações de tradução em versões da Bíblia. Nós procuramos a consulta do original para ver o que se aproxima mais. Vou falar sobre o perfeito, mas antes eu quero falar sobre ande na minha presença. Ande na minha presença. O hebraico tem um verbo para andar que significa simplesmente esse movimento físico de se mover entre dois pontos, andar. Mas existe um verbo específico do hebraico que apresenta uma ação reflexiva e de reciprocidade. Ou seja, ele está andando diante de Deus, sendo recíproco e interativo com Deus. Esse andar representa uma continuidade, uma ação ininterrupta e também uma ação consciente, deliberada. Ele sabe diante de quem ele está andando. No português tem voz ativa e passiva, no hebraico tem voz reflexiva. Ou seja, é uma voz reflexiva ou de reciprocidade. Ele está sendo recíproco a Deus. Para vocês terem uma ideia, o andar pode ser só um andar entre um ponto e outro. Mas vocês se lembram quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus? É esse verbo. Quando a Bíblia diz que Noé andou com Deus, é esse verbo. E quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, é claro que a Bíblia não está dizendo que ele está andando entre um ponto físico e outro. Esse andar é a qualificação de um estilo de vida, de um andar consciente e de integridade diante de Deus. Ao ponto desse andar ser uma relação tão íntima que a Bíblia diz que Enoque, ele foi andando, não entre um ponto físico e outro, mas na andança da vida, e ele anda de uma forma tão qualificada, íntima de Deus, que ele some, que Deus o toma para si. E a Bíblia diz também que Noé era um único homem justo da face da terra, porque ele andou com Deus. Gente, quando a Bíblia fala para Abraão, ande com Deus, com o pai da fé, a Bíblia também está falando com os herdeiros da fé de Abraão. Andem na minha presença. Vejam que a fé cristã é uma fé viva e uma fé que é muito longe de conceito. Apareceu-lhe, Deus se fez visto. O Deus que vê,
ele também se faz visto, ele se revela, ele interage, ele intervém. E ele se permite ser visto e diz: ande diante de mim. O que é andar na presença de Deus? É andar sabendo que há olhos que nos veem. Quando estamos nos lugares mais escondidos e ninguém nos vê, Deus nos vê. E Ele nos vê e nos requer santidade, integridade, devoção, vida santa, comprometimento com o Evangelho, com a sua proclamação, zelo pela honra do seu caráter. Andem na minha presença. Não o andar físico, mas esse andar simbólico, espiritual, de andar diante de Deus. E o Novo Testamento se apropria disso quando diz, por exemplo, andem no Espírito. Essa é a ideia. A andança é uma qualidade de vida que Deus nos chama para ter, como Enoque e como Noé. Ande na minha presença e seja perfeito. Ande onde? Na minha presença. Eu falei semana passada que o hebraico vai de palavras mais concretas para mais abstratas. Nariz, no hebraico, significa raiva. Por quê? Pode ser nariz físico e raiva. Por quê? Porque o nariz fumegante representa o quê? Raiva, ira. Ok? A Bíblia não tem uma palavra específica, ou o hebraico e línguas semíticas antigas não tem uma palavra específica para a presença. Qual é a palavra mais concreta para a presença? Adivinhe. Qual é? A palavra mais concreta para a presença. Eu disse que mão é poder, nariz é ira. Qual é, nessa anatomia, qual é a palavra para a presença? Face. Face. Quando Êxodo 33 diz assim: a minha presença irá contigo, literalmente seria: a minha face irá contigo. Quando a oração sacerdotal diz: o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto, e diz também: e levante o seu rosto sobre ti, significa favor. O Senhor levanta o rosto. Mas Isaías também diz que Jesus foi aquele perante quem esconderam o rosto. Esconder o rosto é desprezo, levantar o rosto é favor. Ande perante a minha face. Ande na minha presença. Andar na presença de Deus é andar perante a sua face de favor. É saber que existe um semblante doce e amável, que não se esconde de nós, que não se esconde dos que creem, mas que se revela a quem crê de uma forma doce e maravilhosa. Vejam só, ande na minha presença, ande perante a minha face. Gente, que religião fala de uma relação íntima assim, de alguém que é chamado a andar, e andar perante a face de Deus, que fala de um Deus que levanta o rosto, que se revela, que se faz presente, que demonstra o seu favor, que não é contra nós, que é por nós, que não esconde o rosto, mas que dá o rosto. E rosto tanto é presença e favor, que quando o salmista está perturbado, ele diz: por que escondes de mim o teu rosto? Porque nós não queremos o rosto escondido, nós queremos a presença de Deus. Mas há momentos, chamados de noites escuras da alma, que parece que o rosto de Deus está escondido. Parece. Mas para o crente, só parece. Porque atrás de uma nuvem escura de tribulação, há um rosto escondido de Deus. Quando o dia está nublado, eu não vejo o sol, mas eu sei que o sol está por detrás da nuvem. E Deus levanta o rosto para aquele que anda na sua presença. E Ele diz: seja perfeito. A palavra no hebraico para perfeito é a ideia de inteireza.
é de ser inteiro diante de Deus. Portanto, esse texto não está falando de perfeccionismo moral. A história de Abraão mostra ou não mostra isso? Ele mentiu sobre a sua esposa. Abraão teve medo, salvou a própria pele numa postura defensiva, mentiu e expôs Sara. Mas Deus, ele pode nos exigir como resposta à sua revelação e aliança, porque ele disse quem ele é: eu sou todo-poderoso. E porque ele disse para nós andarmos na sua presença, ele também pode nos dizer: seja inteiro. Não seja parcial, seja íntegro. E íntegro é no sentido de quê? De inteireza. A Bíblia está falando da disposição de Abraão caminhar na presença de Deus com o seu coração puro, devotado e inteiro diante do Senhor. Ele pode pecar, falhar, fracassar, mas Deus exige uma disposição de inteireza do seu coração, inclusive para se confessar e se arrepender e continuar seguindo resolutamente o propósito de seguir a Deus acima de todas as coisas. Seja íntegro, seja inteiro. Ser inteiro significa não dicotomizar a vida, sagrado e profano. Sou crente no trabalho e não sou na igreja. Discursos que aparecem porque nos cooptaram e a gente nem se dá conta, do tipo: olha, eu sou crente, né? Mas aqui é meu trabalho. Como se pudesse separar, como se no trabalho a pessoa pudesse ser mais gananciosa, mais estratégica, no sentido da tática gananciosa para vencer, e na igreja ele é um cordeirinho inofensivo. A fé cristã, ela não tolera essa separação, porque um Deus inteiro nos quer inteiros. Tudo pertence a Deus, não há 1 metro quadrado sobre o qual ele não diga: é meu. Se ele fala sobre tudo, é meu, tudo deve ser devolvido a ele. Na oração sacerdotal, Jesus diz: o que é teu é meu, o que é meu é teu. E se nós estamos em Cristo, essa é a fala: Senhor, o que é teu é meu, o que é meu é teu. Então, nós precisamos viver toda a vida com integridade, com inteireza. Não é perfeccionismo, mas é uma devoção completa ao Senhor. E Deus, ele reivindica isso de Abraão, e reivindica isso de nós como resposta à sua revelação, à sua aliança, à sua autonomeação: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ser íntegro significa, à luz do Novo Testamento, ser um puro de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ser íntegro é não ter coração dividido, é ter coração inteiro diante de Deus. Amém? Você quer um coração inteiro diante de Deus? Se o seu coração estiver repartido hoje, peça ao Senhor: solda o meu coração. Funda o meu coração fraturado, quebrado, em frangalhos, para que o meu coração seja inteiro diante de Ti, porque eu quero andar conscientemente perante a presença face do Deus que levanta o rosto e não esconde o rosto dos seus filhos. Agora, Abraão, em resposta a essa revelação, na qual Deus promete também de fazer uma aliança entre ele, Abraão, e a sua descendência, prometendo-lhe uma descendência numerosa, Abraão se prostra com o rosto em terra. E por que ele se prostra com o rosto em terra? Porque ele não está perante um fenômeno da natureza. Deus não é fogo, força, luz, matéria, energia. Deus é pessoa. Ele se prostra diante de alguém. E nós nos prostramos diante de Deus porque nós o reverenciamos, porque Ele é uma pessoa. Em segundo lugar, esse texto, além de dizer que Deus, Ele se revela, esse texto diz que Deus muda identidades. Versículo 3 e 4 diz assim: Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: quanto a mim, esta é a minha aliança com você, e você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai
de muitas nações. Abrão vira Abraão. Alguém disse em licença poética que é como se a sonoridade fechada de Abrão se tornasse larga e aberta, Abraão, como a descendência dele vai se alargar. Abrão é pai exaltado. Abraão é pai de muitas nações. Em português, a diferença de Abrão para Abraão é uma letra. No hebraico também é uma letra. É a letra Het, que é um H. Na correspondência, uma letra entra. Mas quando essa letra entra, muda o significado, porque agora, associado à palavra Ab, pai, agora vem a segunda parte que significa uma hoste, uma horda, melhor dizendo, nações. Ele é pai de nações. E a Bíblia diz que reis e nações procederão dele. E ele é pai de Davi, de Salomão, de Roboão, do reino davídico do qual virá o rei que procede de Davi, Jesus Cristo. Ele agora é pai de muitas nações. E quando a Bíblia muda nomes, a Bíblia está mudando identidades. Quando Jacó vira Israel, a Bíblia está dizendo que ele não seria mais o trapaceiro e usurpador, mas ele seria agora o príncipe que lutou valentemente com Deus e prevaleceu. A Bíblia está dizendo que o pai exaltado, que em si mesmo já tem nobreza, agora será o pai de muitas nações. Mas quando ele recebe esse nome, pai de muitas nações, ele não tem nenhum filho. Porém, Deus já o vê pelo potencial da graça. O futuro está guardado e embrulhado no papel de presente da esperança. A esperança promete o futuro, porque a esperança do cristão não é possibilidade remota, é garantia certa de concretização. Pela esperança, ele já é Abraão, porque a palavra de Deus ela é de caráter infalível. E do mesmo modo, Deus ele olha para nós e ele já nos vê em Cristo Jesus, como uma obra acabada. Nós somos cheios de lascas, de excessos, de impurezas, de inclinações pecaminosas. Mas conquanto Deus saiba quem nós somos pela inclinação do pecado, Ele sabe da sua obra também, que nós somos pecadores e justos, e Ele nos vê pela justiça do seu Filho Jesus. Ele vê obra concretizada, Ele vê o fim desde o início. Nós somos aceitáveis diante de Deus, porque Deus nos olha, não pelo que nós somos, mas pelo que a sua promessa é, pelo que Cristo é. Deus olha Abraão pela promessa e ele já tem a garantia de que o potencial da graça vai transformá-lo para ser quem Deus quer que ele seja. Deus deu promessas, nações e reis, pai de hordas. O Het entra uma letra, mas muda tudo. E Deus reitera a sua aliança. Deus já falou isso, que Ele seria pai de numerosas nações, que lhe daria terra, mas nós somos propensos a esquecer. Nós sofremos de amnésia, e por isso a palavra de Deus vem todo domingo para a gente, e todo dia, educando-nos, relembrando-nos, porque nós somos propensos a esquecer. A leitura da Bíblia é o antídoto para você não esquecer de quem Deus é e do que Deus quer para você. Deus já havia dito a Abraão essas promessas, mas agora com algumas particularidades, Deus ele reitera, repete a promessa. Anos se passaram, ele precisa ouvir várias vezes. 25 anos se passaram e sem filhos, parece, não vai acontecer. E Deus diz, vai acontecer. A carne, a biologia, a genética, tudo diz, não vai acontecer.
Mas Deus diz, vai acontecer. E Deus diz que essa aliança, ela é uma aliança perpétua. Em terceiro lugar, essa aliança é perpétua. E a aliança de Deus com Abraão é a aliança da graça, é a aliança de Deus com a gente. Até quando dura, gente? Até quando dura essa experiência? Até quando dura a comunhão? Até quando dura a ceia? Até quando dura isso tudo? Vai acabar? É só uma experiência existencial passageira, como comer, beber, ir em festa, assistir obras de arte. Será que a igreja é uma experiência existencial? Vamos comer, beber, porque amanhã morreremos, e isso tudo vai acabar. Foi só uma religião, uma opção entre muitas? Não. Deus fala para Abraão, é uma aliança perpétua, Abraão. Isso significa que eu serei seu Deus e você será meu povo. Isso significa que eu serei o Deus dos seus descendentes. Eu serei Deus para eles e eles serão povo para mim. E é uma aliança geracional que passa de geração em geração, de pai para filho, mediante a proclamação do Evangelho. Mas nós marcamos os nossos filhos com a circuncisão, que no Novo Testamento é o batismo, porque nós cremos que Deus é o Deus que inclui no pacto as crianças e a nossa geração. É uma aliança perpétua. Deus promete ser bênção para Ismael, mas não promete aliança perpétua. Ou seja, Ismael pode ter água, pode ter sol. Os Ismaéis do mundo podem ter vinho, podem ter viagens, podem ter obras de arte, contemplação, gastronomia, podem ter tudo. Isso é bênção. Literatura é bênção, música é bênção. Mas ter só isso não significa ter aliança perpétua. A aliança perpétua é ter o que nós não podemos perder. Enquanto há bênçãos que nós tentamos reter e nós não podemos retê-las, porque nós as perderemos pelo tempo, para a ferrugem, para a traça, para o ladrão, para o envelhecimento. Mas nós temos bênçãos que são imperecíveis, e a bênção das bênçãos é a face, é a presença de Deus. Eu serei teu Deus, e vocês serão para mim povo, e eu serei de geração em geração. Isso me leva ao último ponto, quarto lugar. Deus nos marca com a sua aliança. Aqui nós temos agora a circuncisão. Então o quadro está se desenhando. Abrão virou Abraão e agora a marca virá. Quando a marca virá? Quando Deus se revela a Abraão sobre a marca? Ao 8º dia de vida de Abraão? Não, 99 anos de idade. Isaac foi circuncidado ao 8º dia. Abraão, 99 anos de vida. E o texto diz, versículo 9, Deus disse ainda a Abraão, guarde a minha aliança, você e a sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino, nas suas gerações, devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa. E o que você comprou com dinheiro, a minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. Essa palavra aparece 3 vezes no texto, perpétua. Vejam só, a aliança de Deus tem marcas. A aliança de Deus tem sinais.
há uma diferença entre sinal e aliança. A ceia do Senhor é um sinal. O batismo é uma espécie de sinal. A aliança é o pacto efetivamente estabelecido por Deus. E nós vimos no capítulo 15 que Deus estabeleceu a aliança com Abrão como? Os animais foram cortados, se lembram? E Deus, em forma de fogo, de tocha, passa entre os animais. Ele passa pelo corredor da morte, sozinho. A aliança no Antigo Testamento e também no Novo Testamento é feita mediante derramamento de sangue. Os animais foram cortados. Então, houve o que ali? Uma aliança. Mas além da aliança, existe o sinal da aliança. Para ficar claro, Deus fez uma aliança com Noé, de que não destruiria o mundo novamente na forma de um dilúvio. Qual foi o sinal da aliança? O arco-íris. É o sinal. E a palavra que está lá no original, a mesma daqui. Deus faz o pacto com Moisés, a lei do Sinai. Qual é o sinal do pacto com Moisés? É o sábado. O sábado é o sinal do pacto. E o sinal do pacto da graça com Abraão e os seus descendentes é uma marca na própria carne. A circuncisão é um símbolo, mas é uma marca. Há símbolos que não são marcas, necessariamente, mas é um símbolo, marca, na carne. É como se o corte na carne do prepúcio representasse o corte da impureza. Deus está cortando para purificar. E ao cortar, existe derramamento de sangue. Agora vejam a brincadeira das palavras aqui. Eu vou explicar. Voltem algumas páginas, Gênesis 15. Gênesis 15, versículo 10. Diz assim: Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades uma diante das outras. Qual é a palavra aqui? Cortou. Na circuncisão existe o quê? Um corte. A palavra bíblica para estabelecer aliança, literalmente é cortar uma aliança. O Senhor cortou uma aliança conosco. E aqui no versículo 10 diz que os animais foram cortados. E houve derramamento de sangue. Agora vejam comigo o versículo 18 do capítulo 15. Diz assim: naquele mesmo dia o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo, o Senhor fez, estabeleceu aliança com Abrão. Sabem qual é a palavra também no original? É a mesma, cortou uma aliança com Abrão. Deus corta uma aliança com a gente. Deus derrama sangue. No Antigo Testamento, o sangue dos animais esquartejados e partidos ao meio. No Novo Testamento, o sangue de Cristo. E na circuncisão existe um corte. Mas nesse próprio texto, que fala do corte da circuncisão, em Gênesis 17, também diz que o Senhor estabeleceu uma aliança. E a palavra para estabelecer aliança é qual? É a palavra do corte. Aqui existe um trocadilho, um jogo de palavras para dizer que para nós sermos incluídos na aliança, nós temos que ser cortados. Olha que paradoxo. Como que eu sou cortado e incluído? Você, para ser incluído, precisa ser cortado, marcado. O corte tem que acontecer, a impureza tem que cair, o pecado tem que ser abandonado, o arrependimento precisa vir. Eu preciso andar na presença do Senhor e me arrepender dos meus maus caminhos. Eu preciso saber que não existe só uma face que se esconde, mas existe uma face que se levanta. E quando eu creio no Calvário, a face de Cristo se levanta, porque Jesus satisfaz a Deus. E nele eu tenho um sorriso escancarado. Nele Deus sorri para mim. Você quer entrar
para o reino de Deus, você precisa ser cortado. Esse corte do Antigo Testamento, a circuncisão, é tratada por Paulo aos Colossenses como batismo, que nós fomos circuncidados no batismo. Ele liga direto, porque ele está dizendo que no batismo a gente recebe a marca do pacto. Eu estou te chamando hoje para o arrependimento, para abandonar o seu caminho e andar no caminho de Deus. Eu estou te chamando para você ser cortado hoje. Mas esse modo de ser cortado é o modo de você ser incluído. A gente fala assim, me cortou da lista, me excluiu, mas você pode ser incluído, cortado, marcado pela circuncisão, que não é na carne hoje, é no coração. É um coração novo. Peça a Deus um coração novo. Peça a Deus, me marque na carne do meu coração, tira o meu coração de pedra e me coloque um coração novo, um coração de carne, porque coração de pedra não é marcado, mas coração de carne é marcado. Um coração novo. Agora vejam ainda a brincadeira das palavras. Versículo 14. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio, deve ser eliminado. A palavra no original é a mesma, deve ser cortado. Ou seja, há um corte que inclui e há um corte que exclui. Na circuncisão, na transformação do coração, nós somos incluídos. Mas, se você, o texto está falando o seguinte, se você não for cortado pelo corte da circuncisão, você será cortado. Que corte nós queremos ter? E para terminar, Isaías 53:8 diz sobre o Messias sofredor, diz assim, ele foi cortado da terra dos viventes. O corte que Jesus recebeu foi esse segundo corte aqui, o corte da exclusão. Não é o corte do pacto. Deus não cortou o pacto no sentido, ou melhor, deixa eu refazer. Esse corte de Jesus, embora ele tenha cortado um pacto com a gente, o corte sobre o qual Isaías fala é o corte da exclusão. Porque quando diz que ele foi cortado da terra dos viventes, está dizendo que ele foi eliminado. Ou seja, ele sofreu o corte da exclusão para que nós recebamos o corte da inclusão. Ele sofreu o juízo, ele foi cortado da terra dos viventes, ele recebeu a morte que o excluiu para nós recebermos a vida que nos inclui. Saiba que eu e você não somos mais os mesmos. Nós somos de Jesus na vida e na morte. Nós fomos cortados, circuncidados na carne do coração. Nós recebemos o batismo pelo qual nós fizemos pública profissão de fé, que nós somos leais a Jesus Cristo na vida e na morte. E hoje, nessa perspectiva, eu chamo aqueles que foram circuncidados, batizados, para participarem da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a mesa que nos inclui. Ela é uma ilustração para isso. Se você foi cortado e circuncidado pelo corte da circuncisão e do batismo, você não é cortado da ceia. Nós fomos cortados pela circuncisão para sermos incluídos na ceia do Senhor. Eu quero chamar o presbítero André, vai vir aqui à frente, não o vejo. Com as crianças? Tá. Então quero chamar alguns irmãos para me ajudar na distribuição, chamar o Gabriel, chamar o representante do presbítero Armando hoje, o Lucas, representando a família. E cada um pode distribuir um dos lados. E façamos isso com gratidão, porque fomos cortados. E chamo todos vocês que ainda não foram batizados para virem. Quinta-feira, classe de novos membros, venham. Nós queremos crescer, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor.
pago um alto preço para que contigo eu fosse um irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi para... Glória a Deus. Essa veio do jogo. Oi? Essa veio do jogo. Ah, tá bom. Tu pegou a sua? Não. Para que contigo eu fosse Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. E os via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Cada lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós clamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Essa música diz: e nos via redimidos por seu sangue. E é assim que Deus nos vê. Nos vê redimidos pelo seu sangue. Nesse momento, sabendo que nós somos vistos, redimidos pelo sangue. É como Deus nos vê. Nós vamos comer do corpo, o pão que representa o corpo que foi dado, entregue por nós no Calvário. Além de repartir o pão, Jesus, ele disse depois, primeiro disse, é o pão dado, e ele disse, é o sangue derramado, bebamos do cálice da nova aliança, feita no sangue de Deus, sangue de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela graça bendita de Cristo Jesus, favor imerecido, misericórdia e compaixão, amor sacrificial, a cruz que satisfaz o Pai. Obrigado porque o Pai sorri para o Filho e quando nós estamos no Filho, o Pai sorri para nós. Obrigado pelo perdão, a absolvição, porque o Senhor não nos vê por quem de modo bruto somos, mas o Senhor nos vê pelo modo aperfeiçoado que o Senhor já opera em nós
pelo que nós seremos. Obrigado, Deus, porque o Senhor vê a Tua obra na nossa vida. Obrigado pelo sangue vertido, que nos purifica, que estabelece pacto. Obrigado porque o Senhor cortou uma aliança conosco. Obrigado porque nós fomos cortados na carne do coração, Senhor Deus. Obrigado pela profissão de fé no batismo, que nós nunca nos esqueçamos que no batismo nós declaramos que somos de Jesus e que esse é um caminho de ida, mas não é um caminho de volta. Nós queremos andar como Abraão andou. Obrigado, Senhor. Edifica a Tua igreja, sustenta a Tua igreja, sustenta cada vida aqui, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos o só Coração do Senhor, e na mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Uma Júlia para orar. Aquela perdidinha. Você estava lendo o que apareceu. Pode sentar. Estamos caminhando para o final desse encontro. Gostaria de lembrá-los que terça-feira nós estamos juntos, novamente, 19h30. Quinta-feira nós teremos encontro de novos membros também. É um grupo, um WhatsApp específico para eles. Mas se você, porventura, quiser fazer parte desse grupo, pode me procurar no final para essa classe de novos membros, tá bom? Domingo que vem não tem EBD porque é o Confé. Só no segundo domingo não tem EBD, mas todo domingo, exceto o segundo, nós temos EBD, 9 horas. Eu chamo você para estudar a cruz de Cristo na EBD. Tem sido uma bênção. Antes de fechar esse encontro, eu gostaria de chamar a minha filha aqui, a Júlia, chamar também a Suzana e a Rebeca. Nem pude falar com ela ainda hoje. Depois eu falo. A Júlia faz aniversário hoje, junto com a Maria Luísa. Nós já oramos pela Maria Luísa e Sven. Já sou noivo. Nossa, estou parecido. Vamos agradecer pela vida da Júlia. A Júlia é uma bênção, é uma alegria na nossa família, contagiante. A gente brinca lá em casa, aquela música que a Júlia é sol, é raio, sol, lua, estrela no ar. Manhã de sol. Ela irradia a nossa casa de alegria. Deus sempre usou a Júlia trazendo palavras de afirmação, palavras de Deus para a minha vida em momentos difíceis. No Ministério mesmo, uma cartinha que recebi dela em um aniversário com palavras tão inspiradas, tão divinas ali. Um outro momento também, no sofá de uma casa que a gente morava. A Júlia também me trouxe a palavra que era piquititinha. Então, ela tem essa sensibilidade. Desde o batismo dela, elas foram batizadas. A pessoa que batizou disse que Deus usaria a Rebeca no ensino e usaria a Júlia nas artes. E a Júlia tem expressado a beleza do Criador nas artes. Que Deus abra essas portas para que ela faça a diferença, expressando a beleza de Jesus nas artes. E o meu desejo como pai é que essa bênção, essa
essa bênção da circuncisão, da marca do pacto, passe pela vida da Júlia e dos bem, de geração em geração, porque a bênção de Deus é geracional. Deus não é econômico na aliança. Sobre a maldição, diz que Deus visitará a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Sobre a bênção, Deus diz até a 1000ª. Então Deus não é econômico na bênção, que essa bênção vá muito longe, que Deus lhe contemple os desejos profundos do seu coração. Nós te amamos, você é preciosíssimo e importante para nós. Nós vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado, Senhor Jesus, pela vida da Júlia na nossa família, Pai, que faz aniversário exatamente hoje, no domingo, Senhor, dia da ressurreição de Jesus, dia tão especial. Que o Senhor a abençoe profundamente, que ela possa irradiar alegria, paz, esperança, leveza, porque o fardo de Jesus é leve, o seu jugo é suave. E que essa seja uma mensagem dela ao mundo, de que há alívio, paz, leveza em Jesus, porque todo o fardo, todo o pecado foram levados nele. Senhor, que o Senhor vá ao encontro dos desejos profundos do coração dela, aqueles anseios que ela conversa contigo no silêncio do quarto, quando debruça a cabeça no travesseiro, Senhor Deus, os sonhos mais profundos dela, mais viscerais, que o Senhor os realize, mas que ela nunca deixe de andar perante a face, perante a presença do Senhor, expressando a beleza do Criador em tudo que ela criar. Se a arte significa criar, ela cria porque Deus primeiramente a criou e criou todas as coisas. Multiplica seus anos de vida, Senhor, sua alegria. Abençoa ela e os bens, Senhor Deus, nesse tempo de noivado, de preparativos para o casamento, que o Senhor, que abençoa o noivado, abençoa o casamento, a aliança, o comprometimento, ao encontro de cada necessidade, e que o Senhor tenha a providência maravilhosa para cada recurso, Senhor Deus, que eles precisam, Senhor Deus, e que o milagre aconteça, a provisão aconteça, Senhor Deus, de uma forma a ficarmos, Deus, de queixo caído com aquilo que o Senhor pode fazer. Que seja, Deus, um tempo de paz e um tempo de esperança. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos ficar de pé, receber a bênção apostólica. Deus abençoe, gente, ricamente a semana de vocês. Amém. Seja uma semana abençoadíssima. Nunca se esqueçam disso. Que o Senhor cortou o pacto com a gente. Não vamos esquecer, não? O Senhor cortou o pacto com a gente e nós fomos cortados pelo Senhor. E se você foi cortado pelo Senhor, você não será cortado. Você será incluído. Amém? A graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bendito Pai, e a bendita consolação e poder do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos vocês e sobre o povo de Deus bendito, espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Procure a Gabi, gentileza, tá bom? Você pode adiantar o seu ingresso da feijoada. Quanto que é? 25 a feijoada, e quem não puder comer a feijoada, restrição, tem um estrogonofe, que é 20.
25,